Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Com grande satisfação, estamos recebendo hoje dentro do programa a doutora Graziela Rodrigues, advogada especialista em direito de família, para falar sobre interdição, algo que realmente suscita muita polêmica e também preparação, porque existem distinções entre total e parcial, e além, é claro, de falar sobre os direitos, né, das pessoas com necessidades especiais. Tudo bom? Tudo bem, César. Um prazer estar aqui.
A satisfação é nossa, doutora Graziela, e claro, a gente fica feliz de poder compartilhar aí com o nosso público ouvinte, telespectador, informações, né, sobre as questões de família que são tão inerentes, né, e hoje realmente no dia a dia a gente realmente depara com uma série de situações, em especial aquelas pessoas que têm algum tipo de limitação, algum tipo de dificuldade, e aí entra a questão da interdição, que eu gostaria que tu começasse explicando, né, e detalhasse melhor essas questões. Sim, a interdição de direitos é um instrumento jurídico, tá? Que ela serve que acaba restringindo a capacidade civil das pessoas. O que ela protege? Na verdade, é um instrumento que visa proteger as pessoas no momento da celebração de suas atividades, né? A assinatura de um contrato de trabalho, a compra de um imóvel, né? São pessoas que sozinhas, né, não têm condições, por um déficit intelectual, né, de poder administrar o seu patrimônio e atos simples da sua vida civil. Então, existe a interdição total, né, e a interdição parcial. A interdição total, que é realizada a partir dos 18 anos, tá? Nessa situação se ingressa com processo judicial e se é nomeado um curador, tá? Esse curador é responsável pela administração integral do patrimônio dessa pessoa, né? Na parcial, tá? O interditado é assim que se denomina a pessoa que está sofrendo o processo de interdição. Ela passa a ter uma ajuda, um auxílio. Então, todo ato que ela for praticar, ela vai estar acompanhada, ou seja, pelo seu curador. Desde uma simples assinatura no contrato de trabalho, a compra de um imóvel, uma viagem, tudo isso é decidido de forma conjunta, né? Então, essa é a distinção. Na verdade, é uma proteção. O Instituto da Interdição visa proteger a pessoa que sozinha não consegue administrar o seu patrimônio. Realmente tem aspectos bem importantes aí que você referencia, em especial, claro, a questão do curador e, evidentemente, que esse processo, como ele se dá, como que é feito o encaminhamento até para o pessoal que está ligado com a gente entender melhor todas essas questões e em que casos, evidentemente, cabe melhor essas situações. Bom, essa situação da interdição, ela acontece, tá, para os maiores de 18 anos, né, que tem algum déficit mental, alguma redução da sua capacidade intelectual. Então, portadores de síndrome de Down, autismos, Alzheimer, pessoas que estejam temporariamente incapacitadas de responder pelos seus atos, alguma pessoa que esteja consumindo drogas, por exemplo, uma pessoa que esteja em coma. São situações peculiares e que a pessoa pode sofrer o processo de interdição. Quem são as pessoas habilitadas a ingressar com o processo de interdição? Os pais, o companheiro, a esposa, filhos. São pessoas que têm condições de ingressar com o processo de interdição. Como é realizado, né? Então, se monta um processinho, né, judicial, tá? E se ingressa buscando a interdição. Nesse processo, nós juntamos toda a documentação, laudo psicológico, laudo de fonoaudiólogos, tudo demonstrando as reais condições, laudo médico, as reais condições da pessoa, bem como as suas limitações, né? Eu, especificamente, trabalho muito com portadores de síndrome de Down e autistas, né? Nós fazemos uma análise prévia, e isso eu conto com alguns colaboradores, como a doutora Simone Lemes, que é uma perita, né, judicial excelente, então que sempre me ajuda nessas situações para tentar delimitar a capacidade, né, se ela é se ela é total ou parcial. No caso de portadores de síndrome de Down, de maneira específica, há portadores que são estimulados desde a tenra idade, né? Então, sempre foram estimulados com fonoaudióloga, sempre frequentaram escolas regulares, que concluem o 2º grau, ingressam em faculdades, trabalham.
E esses têm plenas condições de se gerir, né? Então, é perfeitamente cabível uma interdição parcial. Por quê? Eles vão poder se locomover sozinhos, eles podem trabalhar, assinar contrato de trabalho, alguns podem dirigir, né? São coisas que a gente delimita dentro do processo de interdição. Então, assim, é muito importante fazer bem essa distinção. Tem alguns que, infelizmente, não têm condições de gerir, de se autogerir, né? Então, automaticamente é necessário a interdição total. O processo de interdição pode ser revisto a qualquer momento, porque o ser humano está em constante evolução, né? Então, basta a pessoa ser estimulada, muitas vezes, que ela consegue se autogerir, né? Então, isso é uma questão bem importante, a questão da interdição parcial, né? Que a gente tem dentro do processo, né? Dentro do processo judicial é feita uma perícia por um perito que é designado pelo juiz. Esse perito, então, faz uma análise prévia, né, para definir se aquela pessoa possui condições de ser interditado parcialmente. Isso depende muito de todo esse estímulo, dessa autodeterminação, de toda a formação que essa pessoa teve para conseguir obter a interdição parcial. O benefício da interdição parcial é justamente essa pessoa poder, em conjunto com o seu curador, ou seja, com o responsável, com o auxílio dessa pessoa, que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser ambos, podem ser irmãos, né? Eu quero comprar tal imóvel, então vamos lá, juntos, em conjunto, então eles compram, adquirem esse imóvel. É uma proteção patrimonial. Uma proteção para que a pessoa possa optar e escolher, né, onde estudar, uma série aí de definições. Então, então é feita uma entrevista pelo juiz, num primeiro momento. Posteriormente, é realizada uma perícia judicial e a gente defende a questão de de uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, ou seja, por um fonoaudiólogo, por um psicólogo, por um terapeuta, que se juntem todas as avaliações da escola, né? Tudo que colabore para contribuir para o convencimento do juiz, para que o juiz se sinta seguro, né, para poder decidir favorável à interdição parcial. Muitas vezes, porque pode importar em regresso, né, o decreto da interdição total de uma pessoa, de um portador, por exemplo, de síndrome de Down, que já trabalha, que já sai sozinho, de ônibus ou de táxi. O decreto de uma interdição total, tendo o advogado pedido a interdição parcial, pode importar em regresso. Ele teria que andar acompanhado, ele teria que sempre ter autorização para praticar os seus atos, né? Então, isso é muito importante, essa distinção entre a parcial e a total. Realmente tem aspectos bem relevantes aí, sobre tudo que você colocou até então, até porque o pessoal às vezes confunde a situação, né, no seu eixo primordial, quando se fala em questão de interdição. Nós estamos aqui conversando com a doutora Graziela Rodrigues. Quero aproveitar e colocar no rodapé do vídeo o nosso telefone e e-mail para os seus questionamentos. Mas uma outra questão também que o pessoal pergunta muito e fica realmente em dúvida com relação a essas questões é com relação à situação em si, inclusive da prestação de contas. Como é que funciona isso? O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse: o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br.
clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa Bem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Em relação à situação em si, inclusive da prestação de contas, como é que funciona isso? Assim, todo o curador, ele tem que prestar contas de tudo que ele faz, porque muitas pessoas interditadas, elas trabalham, recebem rendimentos, possuem bens, alugam bens, né? Possuem empresas, tudo isso é patrimônio. E tudo isso, todos os gastos que a pessoa interditada tem, uma compra de um medicamento, muitas estão internadas em clínicas, né? Então, essa gestão de valores, o curador tem que fazer. Entrou daqui, paga isso, né? E isso tem que ser tudo documentado, porque a qualquer momento ele pode ser compelido a prestar contas. Quando isso acontece? Muitas vezes o Ministério Público, que é o fiscal da lei, entra para verificar se está ocorrendo da forma correta, porque tudo tem que ser feito, na medida do possível, com autorização judicial. A venda dos bens tem que ser através de autorização judicial. Então, para que a pessoa interditada não sofra prejuízo e que daqui a 2 anos, por exemplo, ela foi interditada e daqui a 2 anos ela não tenha nenhum patrimônio, é importante essa fiscalização. Né? Então, volta e meia, porque a interdição pode ser revista a qualquer tempo.
né? E nós temos disputa, muitas vezes, entre filhos, entre pais, que querem ficar com a curatela de determinada pessoa, né? Então, para que não haja o perdimento desse patrimônio, é importante que haja essa fiscalização. E como é que é feita essa fiscalização? Através da prestação de contas. Então, todos os gastos têm que ser demonstrados, bem demonstrados, porque os juízes e o Ministério Público, eles são muito atentos a isso. Isso é extremamente importante. E fica, na verdade, o curador como um fiel depositário, né, das economias Exato. E do patrimônio daquele que está interditado, ou seja, parcialmente ou totalmente. Exatamente. Né? Mas, por falar nessas questões todas aí que estamos lançando, em especial você falou nas questões das pessoas com necessidades especiais, sim, vamos entrar em uma outra seara também, né, no direito, com relação aos benefícios, né, que eles podem adquirir através de todos os sistemas e os órgãos que o governo coloca à disposição para esse atendimento. Sim, sim. Existe um benefício chamado LOAS, né, que é um benefício previdenciário, que então as pessoas portadoras de deficiência podem buscar, eles recebem em torno de um salário mínimo, tá? São pessoas que têm que ter a renda familiar per capita em torno de 1/4 do salário mínimo. Então, essas pessoas podem buscar esses benefícios, então basta elas serem portadoras de deficiência ou ser maiores de 60 anos e nunca ter contribuído para a Previdência, né? Eles podem vir a buscar esse benefício para auxiliá-los. Fora isso, nós temos muitas entidades que auxiliam, né? Que prestam informações, que prestam um serviço social. Eu colaboro com a FAD, que é a Associação dos Familiares Amigos do Down, que é aqui de Porto Alegre, e ela presta um serviço maravilhoso, né? É uma reunião de pais e de amigos realmente que estão interessados em modificar a vida desses portadores, né, de necessidades especiais. Então, são feitas palestras, se tiram dúvidas, se recorre muito quando algum está sofrendo denúncias, né, de maus tratos. Então, é muito interessante a população ter conhecimento que pode recorrer ao próprio Ministério Público, pode recorrer justamente para obter aí uma satisfação e uma ajuda, porque, na verdade, a maior parte são pessoas de baixa renda, né? Então, que são pessoas que não tiveram estímulos, muitas vezes não estudaram, né? Porque é defendido que se estude em colégios normais, não em colégios especiais, né? Escolas especiais. Então, justamente para estimular essa autodeterminação, né? Que eles possam se autogerir realmente. Como você bem colocou aqui, existe toda uma atenção por parte dos nossos governantes nesse sentido, leis, evidentemente, que foram feitas para atender essa demanda, e claro que as pessoas têm de cumprir alguns requisitos, né, claro, que foram aqui elencados, claro, e que são fundamentais até para que eles tenham essas concessões. Sim, então, existem instrumentos e que podem ser utilizados, né, são os direitos e benefícios aí que estão à disposição, né, dessas pessoas com necessidades especiais. E quando a gente fala em necessidades especiais, até pouco tempo, a maior parte das pessoas utilizava a nomenclatura de excepcionais, e eu gostaria até que você resgatasse essa situação e até descrevesse os motivos, né, desse novo entendimento. Hoje em dia, a definição dada pela Organização Mundial da Saúde é que se não utilize mais o termo excepcional, tampouco portador de necessidades especiais, e sim pessoa com necessidades especiais, né? Para justamente desmistificar esse não porta, né, a doença, é uma deficiência intelectual, uma redução, né, do intelecto. Então, não se tem hoje como pejorativa essa questão excepcional, dessa nomenclatura, né, excepcional. Então, se utiliza pessoa com necessidades especiais. Isso se aplica tanto aos autistas, como aos portadores de síndrome de Down, né, se aplica a todos nesse grupo, na verdade. Muito bem.
Então, doutora Graziela Rodrigues, uma grata satisfação tê-la aqui conosco, falar de um tema que realmente, interdição, é algo que as pessoas realmente ficam refletindo muito sobre isso, e depois, quando há situações econômicas ainda, a coisa pode se agravar mais, até pela disputa que você falou. Exato. E nesse aspecto, estamos chegando aos minutinhos finais. Eu gostaria que você fizesse, se dirigisse ao nosso público, ao telespectador, e fizesse as suas considerações finais. César, primeiramente agradeço a oportunidade de colocar. Isso é um tema polêmico, essa questão da interdição, né? Eu acho que a população tem que ter esse conhecimento a respeito da interdição total e parcial, é de extrema importância, para que a pessoa que sofre a interdição tenha a sua autogestão, tenha condições de opinar, de decidir sobre o seu futuro, sobre o seu patrimônio. Não existe somente a interdição total, né? Isso é muito importante, e a pessoa tem a possibilidade dessa interdição parcial, e que o colega advogado possa se munir de uma equipe multidisciplinar, que possa demonstrar para o juiz que existem, para formar o convencimento dele de todas as capacidades que aquela pessoa que está sofrendo a interdição tenha, né, que fortaleça o conhecimento para que ele possa, com mais segurança, proferir uma decisão que atenda ao contento aí das partes. Muito bem. Vamos agradecer aqui a participação da doutora Graziela Rodrigues, por estar aqui conosco e trazer um tema polêmico, mas que está aí, e precisamos também ter uma atenção especial nesse sentido. É ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma. Vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos.
Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Rai. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.